pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos, vestibulares e também pré-militar, Enem, seja o que for, que caia, o conteúdo sumir aí, mas vou aparecer de novo, problemas técnicos, e caia o conteúdo de História na sua prova, seja Enem, pré-militar, seja o que for. Como você pode olhar aqui do lado, a aula é sobre resumão, bombeiro MG. Nossa, pessoal, você está trocando tudo. Calma. O e-mail, historiacom1@outlook.com. Facebook, onde eu posto exercícios e dicas todos os dias. O Istsa. E o celular para mensagem, o 3291650267. Vamos lá então no resumão bombeiro MG. Hoje nós vamos falar sobre Brasil colonial. Tranquilo, pessoal? É um resumo. Lembrando que aqui embaixo nas descrições vai estar o link remetendo você à playlist de História do Brasil. E eu vou falar lá as aulas que você deve assistir nessa parte de Brasil colonial. Tranquilo? Depois eu falo dos benefícios. Brasil colonial. Como o próprio nome disse, aqui um resumo. Ok? Gente, o Brasil colônia... falarmos Brasil colônia é tranquilo. Não tem muitas o que falar. Mas nós temos que atentar para uma coisa. São dois... Dentro do período Brasil colonial, você tem duas divisões. A primeira divisão é a chamada pré-colonial. E a segunda é o chamado período colonial. Pré-colonial por quê? Vem antes da colonização. Peraí, professor, não entendi. Vou te explicar. O período pré-colonial vai de 1500 até 1530 mais ou menos. Tranquilo? 1530. Porque durante esses 30 anos é chamado de pré-colonial. O próprio nome diz. Pré vem antes da colonização. Né? Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Então nós temos que entender uma coisa interessante. O Brasil é descoberto por Cabral em 1500. E esse descobrimento está entre aspas, porque não o descobriu. Já tinha gente aqui, mas isso é discussão de outras horas. O Cabral descobre o Brasil em 1500. A coroa portuguesa, nesse pedaço de tempo, gente, a Europa absolutista, dos reis absolutistas, está vivendo um período econômico, uma política econômica adotada por esses reis, chamada de mercantilismo. E esse mercantilismo, pessoal, é, na verdade, uma ideia, uma política econômica onde o Estado tem grandes poderes. E esse Estado intervém na economia. Tudo que acontece na economia, o Estado controla. E é esse tal do mercantilismo. Esse mercantilismo, ele tem umas características que são comuns, que são todos esses reis que adotam essa política mercantilista, que é, primeiramente, as principais, metais preciosos. A ideia, o metalismo, a ideia de que um Estado seja forte, ele é medido a sua forteza, né? Vamos inventar o nome aqui. A grandeza do Estado, ele se mede através de quanto ouro e prata ele tem no seu cofre. Ou seja, quanto mais ouro e prata, aquele país tem mais prestígio e tem condição de ter um exército melhor. Então, uma das visões desse mercantilismo é esses reis procurarem o quê? Metais preciosos. Ouro, prata, diamantes, etc. Outra característica, ter a balança comercial favorável. Ou seja, aqui nós observamos, gente, que o país, né, o Estado nesse momento, ele tem que exportar mais e importar menos. Quanto menos ele exportar, quanto menos ele importar, menos ele está gastando. E quanto ele mais exportar, mais ele está ganhando. E dentro desse contexto todo, gente, nós entramos na ideia do chamado Pacto Colonial.
ou também chamado, vocês podem observar em livros ou até mesmo na sua prova, que é a mesma coisa, chamado de exclusivismo comercial, que a colônia tem que comercializar exclusivamente com a sua metrópole. Ela vende os seus produtos naturais, tudo que ela produz ali na colônia, ela vende esses produtos para a metrópole, para a sua metrópole, óbvio que é um preço mais baixo, e ela tem que comprar manufaturas da sua metrópole, que é um preço mais alto. É o que acontecia com o Brasil. Vocês estão careca de saber isso, porque vocês já estudaram na escola. Aonde o Brasil vende, fornece os seus produtos para Portugal. Eita nós, hein? Fornece os seus produtos para Portugal e Portugal vende os seus produtos para o Brasil. Isso é o chamado exclusivismo comercial. O que saía aqui do Brasil chegava em Portugal e dali Portugal vendia para outros. O Brasil não poderia comercializar com outro país. Nós vamos observar aqui mais na frente essa ideia de exclusivismo comercial, essa ideia do pacto colonial vai ser afrouxada, vai terminar na chamada abertura dos portos. Mas isso mais na frente, beleza? Então, o que acontece? Portugal procura isso, procura principalmente metais preciosos, procura alguma coisa rentável que dê lucros para a coroa portuguesa. Por quê? Nesse meio tempo, Portugal também está comercializando lá com as Índias. Então está dando lucro para Portugal. E Portugal procura no Brasil alguma coisa que dê retorno lucrativo para os cofres da coroa portuguesa. O problema é que, no primeiro momento em que os portugueses chegam aqui, eles não encontram essas riquezas minerais. Diferente da Espanha, que já começa a encontrar na espanhola, já começa a encontrar grandes impérios como os astecas, os incas. Portugal não. Portugal vai achar esse ouro só lá no final do século XVII, início do XVIII. Então, você tem alguns problemas nesse momento. Tranquilo? E Portugal, comercializando com as Índias, ele não vai desviar recursos para um lugar, mal ele sabe se vai dar lucros. Ou seja, Portugal não quer gastar com o Brasil, porque não sabe se ainda se no Brasil tem ouro e prata. Nada mais, nada menos, as cartas de Pedro Vaz de Caminha diz alguma coisa para o rei de Portugal. Encontramos uma terra com uma natureza bela, fala muito da fauna e da natureza, mas a ideia principal desse desbravamento, dessas grandes navegações, é encontrar, colonizar, mas também encontrar metais preciosos. Então, nós observamos que nesses primeiros 30 anos, nesse período pré-colonial, não se tem uma iniciativa colonizadora. Ou seja, Portugal não tem a ideia de mandar gente para cá, manda sim, mas mandar em grande contingente no ideal de que colonizar, transformar o Brasil em uma coisa que dê lucros para Portugal. Ou seja, nesses primeiros 30 anos, você não tem essa iniciativa colonizadora. Mas, professor, você tem a primeira atividade econômica do Brasil, que é o pau-brasil? Sim. Precisava Portugal tirar alguma coisa do Brasil, porque bandeira não fala que isso aqui é de Portugal e pronto, e acabou. Não sei se eu falei para vocês, mas durante as grandes navegações, na descoberta do Novo Mundo, da América, o que acontece entre Portugal e Espanha? Para não haver um conflito entre as duas nações, é feito o quê? O Tratado de Tordesilhas, a linha que dividia terras portuguesas de terras espanholas no Novo Mundo. E o problema era que esse Tratado de Tordesilhas não foi aceito pelas outras nações. Por exemplo, o rei da França, Filipe, falava aonde no testamento de Adão que Adão deixou o Novo Mundo para portugueses e espanhóis. Ou seja, você já observa aqui insatisfações por parte de outras nações.
Nada mais, nada menos que nós temos invasões inglesas, invasões francesas do Brasil. Tranquilo, pessoal? Por quê? Eles não aceitavam essa ideia que era só de Portugal e era só de Espanha. Então precisava, nesse caso, dar alguma coisa, tirar alguma coisa do Brasil que seja rentável, através das companhias de guarda-costa, né? Onde tentava se proteger a costa brasileira, que era grande, mas tentava-se, e ao mesmo tempo levava o pau-brasil para a Europa. Tranquilo? E, nesse momento, nós temos a ideia das feitorias. Essas feitorias são o quê? Armazéns. Armazéns que vão armazenar o quê? O pau-brasil, que vai ser cortado lá na floresta e trazido para a feitoria. Nós vamos falar mais do pau-brasil. Calma. Então, a feitoria, nada mais, nada menos, é um armazém, um depósito. Tranquilo? Então, nesses primeiros 30 anos, principalmente você tem que saber o quê? Não tem uma iniciativa colonizadora de fato no Brasil. Portugal não quer desviar recursos, porque mal ele sabe que se vai dar lucro ou não. Isso começa a mudar a partir de 1530. Principalmente 32, aonde será criado as chamadas capitanias hereditárias. Pessoal, vamos aqui entender. Por que agora, depois de 30 anos, Portugal quer colonizar o Brasil? Primeiramente, o comércio com as Índias, que estava dando lucro a Portugal, começa a decair. Começa a entrar em declínio. Portugal precisava tirar lucro de algum lugar. Então, vamos colonizar o Brasil. Temos uma colônia. Né? Não sabemos ainda, não desbravamos. Vamos lá colonizar. Segundo, eu falei para vocês que os outros estados, os outros países, não aceitavam a divisão do Tratado de Tordesilhas. Ou seja, o medo por Portugal perder a sua colônia para outros países fez com que o quê? Iniciasse uma iniciativa colonizadora. Nada mais, colonizar é trazer gente aqui, fazer casinha e todo mundo ficar feliz para sempre? Não. A ideia é tirar alguma coisa, pôr essas pessoas para trabalhar, tirar algum lucro da colônia e, ao mesmo tempo, fazer a segurança da colônia. Então, nós temos aqui na iniciativa da colonização, a partir de 1530, com Martim Afonso, que vai vir nas suas expedições, a iniciativa de quê? Colonizar o Brasil para proteger e depois tirar alguma coisa que seja sustentável para a coroa portuguesa. Tranquilo, pessoal? E tem que se adotar algum mecanismo para se dividir as terras no Brasil. E o que acontece? É criado em 32 as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, gente, não é coisa nova na administração portuguesa. Já acontecia em outros lugares, em outras colônias portuguesas na África, tranquilo? Então não era uma coisa nova. Os portugueses sabiam o que estavam fazendo. Então as capitanias hereditárias são criadas e o Brasil é dividido em 15 faixas de terra, aonde ia do litoral até o meridiano, até a linha de Tordesilhas. E cada faixa de terra foi entregue a um chamado donatário, ou também capitão donatário. Tranquilo, pessoal? O que nós temos que entender aqui, primeiramente? A carta de doação. Vamos pular a privado. A carta de doação, aonde o rei doava a terra, passava a posse, ou seja, o cara não era dono da terra. Quem era dono é quem? O rei de Portugal. E a carta foral, ou seja, a carta de doação é a doação, onde o rei passa para um cara de confiança um pedaço de terra do Brasil. E a carta foral são os direitos e obrigações do capitão donatário. Como cobrar impostos, construir vilas, dividir marias. Então são várias obrigações e direitos que o capitão donatário tem e pode fazer dentro da capitania. Óbvio que toda a produção que está ali, o que vai acontecer? Parte tem que ir para Portugal, tranquilo?
não é nada mais nada menos que aqui nós temos o início da economia açucareira. Porque o açúcar não era aqui. Martim Afonso traz as primeiras mudas de cana-de-açúcar para o Brasil. Tranquilo, pessoal? Vamos voltar aqui agora no privado. E esse privado é importante. Por quê? O rei doava a terra para o cara, o capitão donatário. O problema era que o rei falava assim: meu filho, a terra é sua, vai com Deus. Não falava mais nada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O capitão donatário, o cara que vinha, que administrava, muitos capitães donatários nem aqui no Brasil chegavam, mas o que teria que administrar a capitania, o que fazia? O cara tinha que tirar do próprio bolso. Ou seja, as capitanias hereditárias é um empreendimento privado. Por quê? O rei não queria gastar. Queria que o cara, ele mesmo, que administrasse, fizesse tudo, construísse tudo. O problema é que esse sistema privado vai levar o quê? Também o fracasso das capitanias no Brasil. Por quê? Calma. Sistema descentralizado. Ou seja, não tinha-se no Brasil um lugar que falasse, não, a gente tem que obedecer esse cara. Não. Cada capitania tinha o seu sistema administrativo. Ou seja, todo mundo era separado entre si. Tranquilo? Então, as capitanias hereditárias é um sistema descentralizado. Tranquilo? E o que eu quero falar da relação desses dois carinhas aqui? Não deu certo. Por que as capitanias hereditárias não deram certo? Exceção de duas, que vocês têm que saber, que é Pernambuco e São Vicente. Mas por quê? Eu vou falar o problema que ela não deu certo, os motivos dela não dar certo, e você tem que analisar. Peraí, se Pernambuco e São Vicente deu certo, porque os motivos que as outras não deram, essas conseguiram. Beleza? Então, quais são os motivos que não deram certo as capitanias hereditárias? Primeiramente, o problema da descentralização. Essas capitanias, gente, é a faixa de terra. Você, nessa época, você não tem estradas, você tem trilhos. Ou seja, a comunicação de uma capitania a outra era muito difícil. Outra coisa, os problemas internos. Problemas com índios e problemas com os próprios colonos. Ou seja, as capitanias elas tinham que se expandir. E o problema com os índios era o problema, porque vários índios não aceitavam e guerreavam. E problemas com os colonos. Os próprios colonos, muitas vezes, ficavam revoltados com os próprios capitães donatários. E como a própria capitania fala, a capitania hereditária não pode doar a capitania. Então esses colonos iam e faziam rebeliões. E o problema mais grave é o tal do privado. Por quê? O cara que era dono da capitania tinha que arcar com todas as despesas. Tinha que tirar o cascai do próprio bolso. Se o negócio não está entrando e está mais saindo, o que vai fazer com muitos capitães donatários? Vão falir. E esse problema é o pior. Vários capitães donatários não tinham dinheiro para investir dentro da capitania e faliram. Por que a capitania de Pernambuco e São Vicente não deram certo? É a exceção que deu certo. Prosperaram. Porque todos esses motivos da crise que não deu certo as capitanias, elas conseguiram contornar. Com os índios, fazer ali um apaziguamento, com os colonos atender, e entre outras coisas. Tranquilo, pessoal? As capitanias não dão certo. E ainda mais, você tem o problema do contrabando, os problemas internos que nós já falamos. E o contrabando. A coroa portuguesa estava perdendo dinheiro. E qual que é a iniciativa da coroa portuguesa? A partir de 1549, não. Agora acabou o oba-oba de vocês. Agora vai ter uma sede da coroa portuguesa, um braço da administração da coroa portuguesa dentro do Brasil. E vocês, capitanias, têm que obedecer o governo. Ou seja, é o chamado governo geral.
Aonde agora nós temos o que? A passagem da descentralização para que a centralização. Essas capitanias tinham a obrigação de ter fiel a essa braço da coroa portuguesa no Brasil. Então nós temos a nossa primeira capital, que vai ser Salvador, tranquilo? Os jesuítas também vão vir com Martim Afonso, mas mais ainda através do primeiro governador-geral Tomé, né? Então, nós temos a primeira capital. Só que nós temos que entender uma coisa. Dentro dessa administração colonial, você tem a capitania, o governo geral, beleza. Você tem a administração local. E essa administração local era chamadas câmaras municipais. Essas câmaras municipais tinham o interesse de quê? De discutir as coisas de interesse local. E quem participava dessas câmaras municipais? Os tais chamados homens bons. Quem são os homens bons? São pessoas pobres? Não. Pessoas ricas. Pequenos latifundiários? Pequenos proprietários? Não. Grandes proprietários e escravistas. Ou seja, quem poderia ser homem bom era quem tem dinheiro. E essas pessoas, óbvio, se a administração é local, vão prevalecer o quê? Os interesses deles. Tranquilo, pessoal? Continuando. Nesse contexto todo, você tem a invasão do Rio de Janeiro pelos franceses. Ok? Vamos passar para outro tópico, que é a União Ibérica, que vai de 1580 a 1640. O que é a União Ibérica? É a união, como o próprio nome diz. Aqui está. Eita nós, hein? Eita nós. Voltou. Vamos. Calma, galera, que vai. É aqui por causa que eu apertei o negócio ali. É a união da Península Ibérica. E quem é ali na Península Ibérica? A união da coroa espanhola, mas quem? A coroa portuguesa. Por que acontece isso? Por que, professor, você tem a união dessas duas coroas? Se você está dizendo que tem a união de duas coroas, você quer dizer que tem só um rei governando esses dois estados? É isso, professor? Exatamente isso, meu aluno, minha aluna. Por que tem a tal da União Ibérica? O rei de Portugal, Dom Sebastião, vai para as empreitadas militares do Marrocos. E numa batalha, Dom Sebastião morreu. Vai para a cidade dos pés juntos. O problema era que, gente, se o rei morre, quem entra no seu lugar é quem? O sucessor dele. É hereditário, passa o filho. Só que Dom Sebastião não tinha filhos. Ou seja, ele não tinha um herdeiro direto para a coroa portuguesa. E é nesse momento que há um problema. Há um problema que entra um monte de gente no bolo aí para concorrer à coroa portuguesa. Entram parentes do lado de São Sebastião e tudo mais, aquela parentada danada. E nesse momento, o rei da Espanha, Felipe II, se eu não me engano, tenho quase certeza, tem hora que eu esqueço, tá? Mas Felipe II, ele entra na frente de todo mundo. Mas por que Felipe II entrou na frente? Não tinha gente mais próximo de Dom Sebastião? Tinha. O problema é que Felipe era rei da Espanha. Eita nós, caiu o negócio aqui. Vamos lá então. Vai do jeito que vai. O negócio aqui é doido, é frenético, é no lugar dos 220. Felipe II entra. Por quê? O cara é rei da Espanha. O cara tem dinheiro e tem bala na agulha. E nesse caso, acontece a união das duas coroas. Tranquilo? É a chamada União Ibérica. A invasão holandesa. Aqui é uma coisa interessante. Vamos entender por que a Holanda invade o Brasil. Professor, a Holanda invade o Brasil porque ela quis. É, mais ou menos isso, mas não. Professor, eu já ouvi falar que Portugal e Holanda, dentro do processo da economia açucareira, eram parceiros. Opa, ao caminho ainda aí. Portugal
e Holanda, os dois eram amigos. A Holanda, gente, financiou e muito com dinheiro para a implementação de engenhos de açúcar no Brasil. A Holanda fazia o transporte do açúcar brasileiro. A Holanda refinava o açúcar brasileiro. Poxa, professor, a Holanda era top de linha. A Holanda é paz e amor com Portugal e o Brasil. Vamos abraçar todo mundo? Era. O problema era que a Holanda tinha atritos com a Espanha. Por quê? A Holanda pertencia à Espanha. E no processo de emancipação holandesa, fica essa rixa entre a Espanha e a Holanda, né? Quando o rei da Espanha junta com a coroa portuguesa, quem é inimigo da Holanda, quem é inimigo da Espanha, é a Holanda. E quem está administrando o Brasil português é a Espanha. Opa, há um problema. A Holanda fica de mal e invade o Brasil. Por causa de iniciativas militares da Espanha, etc. A Holanda invade o Brasil. No Nordeste açucareiro, em Pernambuco e tudo mais. E há um trabalho muito problemático de expulsar os holandeses. A ideia de Maurício de Nassau, num primeiro momento, os colonos brasileiros ali, dos engenhos, senhores de engenho brasileiros, gostavam da presença holandesa, porque Maurício de Nassau fazia empréstimos, ajudava os senhores de engenho, modernizou a capital, o Recife. Então, ele fez várias coisas. Só que o problema é que as companhias das Índias holandesas viam que Maurício de Nassau era um gasto danado. Era o maior gasto que a Holanda tinha. Então, o que nós faz? Tira Maurício de Nassau, põe outro cara na administração do Brasil holandês e fala assim, agora vocês têm que pagar os impostos que está atrasado e pronto, e acabou. Aí o que acontece? Os senhores de engenho ficam com raiva e se revoltam. Tranquilo, pessoal? A insurreição pernambucana. E nesse momento, pessoal, dessa expulsão holandesa do Brasil, você tem até que dizem a primeira formação de um exército do sentimento nacionalista. Por quê? A união de colonos, escravos e índios na expulsão dos holandeses. Tranquilo? O problema é que, com a expulsão dos holandeses do Brasil, o açúcar entra em crise. Porque os holandeses vão para o Caribe, para as Antilhas, e lá começam a fabricar o açúcar também. Tranquilo? Porque eles tinham a ideia, as técnicas de refino, que ficava mais caro, agregava mais poder econômico ao produto final, o açúcar, e isso leva à crise do açúcar brasileiro. Tranquilo? Continuando. E depois, como que se separou o Portugal da Espanha? Através de uma guerra de sucessão, que foi a separação da coroa portuguesa com o espanhol. Beleza? Movimentos. Que movimentos são esses? Dentro do Brasil colônia, pessoal, nós temos dois tipos de movimentos. Os movimentos nativistas e os movimentos separatistas. Movimentos nativistas e separatistas. Qual que é a diferença entre eles, professor? Eu vejo eles e não sei qual que é a diferença. Primeira coisa. Movimento nativista não tem a ideia final de separação. De separação, de corte das relações entre Portugal e a colônia. Ou seja, movimentos nativistas, pessoal, vão de encontro a algum problema da administração ou alguma companhia de comércio que está ganhando muitos lucros. Então, há esse problema, mas só que a ideia é o quê? Não separar da coroa portuguesa. Movimentos nativistas são esses. Conflitos que ocorrem por causa de administração, por causa de conflitos internos, como por exemplo de Recife, Olinda. E nesse momento você tem o quê? Você tem o quê? Eles não querem se separar, eles querem resolver o problema ali. A coroa portuguesa, beleza, vocês estão aí, top de linha, nós somos amigos. Exemplos, o Emboabas, por quê? Exemplo primeiro, Emboabas.
A ideia de que problema na descoberta do ouro, né? De quem que ia retirar o ouro, seria São Paulo, o pessoal, os paulistas, os bandeirantes paulistas, ou os forasteiros, os emboabas. Então não tinha um problema com a coroa portuguesa. Vila Rica e Beckman são os outros exemplos. Tranquilo? Professor, eu quero saber mais sobre esses. Assista nossas aulas aqui de playlist de História do Brasil, que eu falo deles. E ainda mais de Pulo do Gato, que eu estou falando sobre revoltas do Brasil. Ok? Continuando. Separatista, o próprio nome diz, separação. Essas sim pregam a ideia de separação. Cortar os laços com a coroa portuguesa. Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana. Muitos desses ideais aqui com ideais iluministas. Por quê? Eram pessoas que seus pais tinham condições, mandavam os filhos estudar lá fora, e lá fora eles vinham com os ideais iluministas para o Brasil. O problema é que os ideais iluministas que eles vinham não eram em si completos, né? Tinha a ideia elitista. E muito nesse contrário, quando começa esses movimentos separatistas, é levado também à crise do sistema colonial no Brasil. Por quê? Vai ficar um pouco longa essa aula, gente, mas é tranquilo, beleza? Nós temos que entender uma coisa primeiramente. O período joanino, ou seja, lá na Europa está tendo um problema. Napoleão Bonaparte chegou ao governo francês e começa a fazer sua expansão e começa a se rivalizar com a chamada Inglaterra. E para dar um golpe na Inglaterra, já que ele não consegue invadir a Inglaterra, porque a Inglaterra é a rainha dos mares, tinha um poderio naval muito grande, muito forte, o que a França começa a fazer? Tenta fazer um bloqueio econômico com a Inglaterra. Ou seja, é o chamado bloqueio continental. Se caso algum país da Europa, do continente, manter relações com a Inglaterra, será invadido pelas forças napoleônicas francesas. Ou seja, Portugal respeita esse tratado? Não. E o que acontece? Continua mantendo relações com a Inglaterra, Portugal, e o que a França faz? Invade Portugal. O rei, que não é bobo, foge para o Brasil, Dom João. Tranquilo, pessoal? E o que acontece? Quando Dom João chega aqui no Brasil, em 1808, ele já começa a adotar algumas medidas, porque a coroa portuguesa agora está onde? No BR, no Brasil. Então, ele adota medidas como a abertura dos portos. Também tem outras medidas, mas principalmente a abertura dos portos às nações amigas. Ou seja, aquela ideia do pacto colonial, que a colônia tinha que exclusivamente só comercializar e comprar produtos da sua metrópole, acaba aqui agora. É uma vitória para os colonos? Sim, porque esses colonos queriam esse ideal de comercializar com outros metrópoles, com outros países, porque a Portugal pagava pouco. Então, é também a chegada da família real o início do fim do pacto colonial e do chamado Brasil Colônia. Por quê? Quando Dom João, o negócio está minimizado na Europa, Dom João parte para a Europa, para Portugal. Em Portugal tem uma revolução, a Revolução do Porto, que nesse momento derruba o absolutismo português e nesse momento cria uma constituição para Portugal, lembrando que constituições elas tinham poderes do rei. E eles obrigam que, agora o que tem que fazer? Recolonizar o Brasil. Por quê? Eles queriam que o exclusivismo comercial voltasse de novo, como antes. O problema é que os colonos não aceitam, Dom Pedro fica aqui no Brasil, né? Não vai com seu pai, ele fica, eu vou ficar aqui um pouco, e a elite brasileira, nesse momento, vendo seus interesses ameaçados, chega aqui, Dom Pedro, vamos fazer um negócio? Vamos separar de Portugal? Dom Pedro fala, vamos sim, vamos embora. A independência do Brasil. Tranquilo, pessoal? Lembrando que isso aqui é um resumo. Vamos falar aí da economia, das 3 fases econômicas do Brasil colonial. Primeiro, o pau-brasil. Pontos importantes.
é o extrativismo, voltado à economia externa. A mão de obra é o índio. E o escambo é a forma de pagamento do índio, quinquilharias. Tranquilo? Você trabalha, corta o pau-brasil, carrega para mim, leva para a feitoria, carrega para dentro do navio que eu te dou um espelho. Beleza. O açúcar litoral, ou seja, principalmente essa economia vai se desenvolver no litoral. Objetivo, mercado externo. A sociedade é uma sociedade rígida, com pouca mobilidade. Isso se dá muito, pessoal, muito bem visualizado na Casa Grande de Senzala. Como você observa aquela imagem onde você tem a Casa Grande, você tem lá o canavial, o engenho de açúcar, a capela, você tem a senzala. E ali você marca bem, ou seja, a divisão de pessoas livres e não livres. Tranquilo? Diferente também, eu quero falar para vocês. Dentro do engenho não só trabalhava escravo, também trabalhavam as pessoas livres. Tranquilo? A mão de obra principalmente é escrava, mas também tem indígena, mas principalmente é escrava. O plantation, ou seja, grandes plantações, e monocultura, só uma única cultura. Que a cultura é esta, o açúcar. Beleza? Depois disso, com o declínio do açúcar, Portugal, a coroa portuguesa tem que incentivar alguma coisa, tem que dar lucro à colônia. Vamos incentivar os bandeirantes a procurar esses metais preciosos. Também com a ideia de aprisionamento de índios, mas principalmente a busca de metais preciosos. O que acontece? Uma interiorização do Brasil. Ou seja, até na economia açucareira, pessoal, até fins do século XVII, grande parte da população se situava no litoral. A pecuária ajudou muito para essa interiorização? Sim, ajudou sim. Por quê? A expansão da economia açucareira, a expansão do engenho, o engenho precisa se expandir, empurrava essa pecuária para o interior. Ajudou também na interiorização, mas a mineração ajudou a fixar. Por quê? É nesse momento que nós temos a formação de cidades. Tranquilo, pessoal? No interior. A sociedade flexível, ou seja, diferente da economia açucareira, uma sociedade rígida, aqui não, você tem uma sociedade mais flexível. Por quê? O escravo trabalha na mina. Se ele achar uma pepita, por exemplo, vamos dizer assim, ele pode comprar a sua liberdade, a alforria. Então você tem uma mobilidade. Pessoas que eram pobres podem ficar ricas. Tranquilo? Continuando. O controle. Aqui está interessante. Por quê? A capital do Brasil até esse momento é em Salvador. Quando se encontra o ouro, a capital muda. Vai para o Rio de Janeiro. E não muda à toa. Por quê? A capital situado no Rio de Janeiro, por quê? As primeiras jazidas encontradas são em Minas Gerais, aqui em Minas. E o que acontece? A capital no Rio fica mais próximo da controle, da fiscalização. E você tem a criação do quinto, as casas de fundições e entre outros. Ok? A mão de obra escrava e também homens livres que trabalhavam nessas mineração. E a urbanização. Por quê? Lembrando, a interiorização vai formar o que? A fixação dessas pessoas, da formação de cidades. E aqui uma coisa interessante. A formação das cidades também leva o desenvolvimento do mercado interno brasileiro, que até na economia açucareira era um mercado interno incipiente, muito fraco, porque o mercado era totalmente voltado para onde? Para a exportação. Aqui não, a mineração também vai para fora, mas você tem ali a pecuária e entre outros. Por quê? O cara vai lá, mora lá na mina, só que o cara tem que comer, né? Você tem que plantar, então tem pessoas que plantam, tranquilo? Então você tem um desenvolvimento do mercado interno. Beleza, pessoal? Ficou longa essa aula porque queria falar sobre Brasil Colônia tudinho. Lembrando que isso aqui é um resumo. Se você quer algo a mais, se inscreva mais no nosso canal, se você não é inscrito. O canal Istisata, entrando em playlists, lá você tem todos esses benefícios para vocês. E eu estou falando para vocês porque para vocês servem essas 3 playlists aqui, essas 3 pastas, que são super completas mesmo. A de História da América,
de História Geral e a de História do Brasil, aonde eu falo tudo detalhadinho. Aqui é um resumo, galera. Beleza? Quero falar para vocês que temos algo a mais ainda completo. Está nessas 3 playlists. História do Brasil, Geral e da América. Tranquilo? E também a playlist Pulo do Gato, que tem temas importantes, como por exemplo, as revoltas coloniais. Estou falando lá também. Além de estar falando aqui na playlist de História do Brasil, também falo aqui mais ainda. Beleza, pessoal? Lembrando para você do concurso Bombeiro, você tem essas 3, Pulo do Gato, História da América, História Geral e História do Brasil, que são super completas mesmo. Beleza, galera? Foco nos estudos e vamos lá, vamos que vamos. Valeu, galera!